Daí, pessoal, mais uma resolução. Acerca dos conjuntos de N e de Z, responda aos seguintes itens a seguir. Então, ele se refere ao conjunto N, na realidade, é o símbolo do conjunto dos números naturais. E aqui, o símbolo do conjunto dos números inteiros. Então, N, números naturais, Z, números inteiros. E aí, diz quantos subconjuntos dos naturais, do grupo dos naturais, com apenas 5 elementos existem, de 3 exemplos distintos. Bom, o número de elementos do conjunto dos números naturais é inumerável, né? Eu não consigo quantificar o conjunto dos naturais, porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, tem infinitos ou existem infinitos números naturais. E aí ele pergunta, então, quantos subconjuntos com apenas 5 elementos existem? Bom, existem também, da mesma forma, infinitos exemplos. Por exemplo, A com 5 elementos naturais. Eu posso colocar 0, 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho, então, um subconjunto dos naturais com 5 elementos. Eu posso ter ainda um exemplo, um conjunto B, também de números naturais, com 5 elementos, começando pelo 1. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 elementos nesse subconjunto de números naturais. E isso vai se perpetuando. Eu posso ter, por exemplo, um terceiro exemplo C, dado por 107, 108, 109, 110 e 111. São com 5 elementos. E 111, ok. Mas nota que eu estou colocando aqui exemplos com elementos naturais em sequência, mas isso não é necessário. Eu posso acrescentar aqui um quarto exemplo, ele só pede 3 exemplos. Eu vou acrescentar aqui um quarto exemplo, por exemplo, conjunto D, em que eu tenha o 23, o 47, o 60, o 139 e falta um e o 482. Olha só, aqui de novo eu tenho um subconjunto dos naturais com 5 elementos. Então percebe que se os naturais não têm, é um conjunto infinito, os seus subconjuntos também, da mesma forma, com 5 elementos, é uma quantidade infinita. Então, aqui são infinitos conjuntos, ou infinitos subconjuntos. Dê um exemplo de subconjunto de N, ou seja, do grupo dos naturais, que tenha exatamente 6 elementos, sendo todos múltiplos de 7. Então, eu vou colocar aqui um conjunto E dos múltiplos de 7. E aqui ele não pede, né, por qual eu devo começar. Eu poderia usar aqui desde o mais baixo, natural múltiplo de 7, o 0, depois o 7, 2 vezes 7, 14, aqui 21, o 28 e o 35. E aqui eu tenho 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 elementos, todos eles múltiplos do 7. Mas eu poderia também ter um conjunto F, aqui eu vou acrescentar um outro exemplo. Ele pede um exemplo, eu vou colocar mais um outro. Olha só, vou chamar aqui de conjunto F, também de múltiplos de 7, na quantidade 6. E aí eu posso começar, sei lá, com 21. E aí colocar aqui o próximo como, sei lá, 35. Aí eu posso pegar o próximo 42. Depois eu posso pegar ainda o 70. E aqui eu posso colocar, sei lá, 84. Olha só, eu tenho aqui 5, pede que tenha 6, 84, mais 7, 91. Aqui eu tenho outros 6 múltiplos de 7, que são todos naturais. Então aqui eu coloquei desde o primeiro, né, o natural múltiplo de 7 menor que existe ao zero.
e coloquei em sequência os demais múltiplos de 7 até o 35, formando 6 na quantidade. Aqui eu coloquei 6 também, mas não iniciando pelo mais baixo e também não obedecendo esse critério de sequência, né? Então aqui, no caso, 21 é 7 vezes 3, aqui vezes 5, aqui vezes 6, aqui vezes 10, aqui vezes 12 e aqui vezes 13. Tá? Então não usei uma sequência aí lógica, vamos dizer assim. Seguindo ainda nessa questão, letra C. Dê um exemplo de subconjunto de Z que contenha todos os números ímpares naturais, mas não seus opostos. Então, os números ímpares naturais sem seus opostos, né? Então, os ímpares naturais, a partir do conjunto Z, significa os positivos. Então, os ímpares positivos, eu vou colocar aqui conjunto G. Então, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, e aí fecha. Vou colocar até aqui, ó, porque ele quer só um exemplo de subconjunto de Z. Eu vou colocar esse subconjunto, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu posso ter um outro conjunto H só com 2 elementos. Por exemplo, colocando o 23 e o 41. Né? São dois números inteiros que são positivos, são inteiros e são naturais, ímpares. Então eu coloquei um exemplo com 2. E aí eu posso... Ah, mas aqui ele pede um conjunto, subconjunto Z que contenha... Ah, ele quer que tenha todos os números ímpares naturais. Ah, então não são alguns, são todos. Então deixa eu continuar para ti aqui, espera um pouquinho, olha só. Se ele quer todos, ó, começa no 1, 3, 5, 7, 9, vou colocar mais 2 aqui, ó. O 11, depois eu tenho o 13, e isso vai sucessivamente. Agora que eu tenho a ideia de que são todos os ímpares, a partir dos inteiros, são ímpares naturais. Letra D. Um dos subconjuntos de N, um dos subconjuntos dos naturais, é o dos 1000 primeiros números pares. Descreva outros dois subconjuntos de N que possuem exatamente 1000 elementos. Bom, ele quer que descreva. Então eu posso colocar... eu posso usar a mesma ideia, né? Os 1000 primeiros números ímpares, podia colocar isso, né? Mas eu vou colocar os primeiros, vou colocar assim, ó, um conjunto H formado X, desde que esses X seja X é um, ou posso colocar X é um número par menor que 2000. Bom, aí menor que 2000, Então vai até o 1998, né? Aí eu considero o zero. Então esse H, ele vai ficar do zero em diante. 0 são os pares menores que 2000. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e por aí vai. Até o último, que é 1998. Isso aqui também é... Até para ficar melhor eu posso colocar assim, 1996, 1998. Tá aí, ó, certo? Então aí eu tenho 1000, se eu considero zero, né? E um outro exemplo que fica mais fácil de ser construído, aqui eu tenho o mesmo conjunto H, vou colocar aqui conjunto I. Eu vou colocar que esse conjunto I é formado pelos elementos X, desde que ou tal que esse X ou esses X eles sejam
múltiplos, ou seja, x é múltiplo de 5 e x é menor que... Aí vou pensar, se é múltiplo de 5, pensa comigo. 5 vezes, tem que ser número natural, né? Então 5 vezes 0 é 5. 5 vezes 1, vou partir do 1, vai ficar mais fácil ainda. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Se eu vou nessa sequência e quero 1000 números, o último aqui será 1000 vezes. 1000 vezes 5, que será os 5000. Então, vai desde o 5 até os 5000, para fechar os 1000 elementos. Então, x é múltiplo de 5 e x é menor que 5001. 5001. Então, eu tenho desde x é menor que 5001. Deixa eu colocar aqui tão assim diferente. Ó. X é menor que 5001, vou colocar assim. Ó. Melhor. X é menor que 5001. Mas aí vou excluir o zero, tá? Porque o zero também é múltiplo de 5. Então, eu tirei o zero fora porque eu comecei a multiplicar do 1, lembra, né? Aqui eu fiz 1 vezes 5, que dá 5. O 2 vezes 5, que dá 10. O 3 vezes 5, que dá 15. E assim por diante, até o 1000 vezes 5, que dá 5000. Então, o último é o 5000. Por isso eu botei x menor que 5001. Mas o zero não entrou. Então, o x tem que ser maior que 0 e menor que 5001. Então, tá aí outro exemplo de um conjunto que tenha exatamente 1000 elementos. Aí eu posso escrever, inclusive, esse conjunto I aqui, ó. Ó, começa no próprio 5, né? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes o 3, 5 vezes o 4. Opa. 5 vezes o 3, 5 vezes o 4, 5 vezes o 5, e isso vai até 5 vezes o 1000, que é 5000. Então, tem aqui antes o 4995 e o último, que é o 5000. Ok. Letra E. Descreva um subconjunto infinito de n em que qualquer elemento, com exceção do menor de todos, pode ser obtido de outro elemento adicionando-se 3. Então, aqui eu vou colocar um conjunto, sei lá, um conjunto P. Então, diz que é um subconjunto infinito de n, em que qualquer elemento, com exceção do menor, quer dizer, a partir do segundo, portanto, pode ser obtido de outro elemento adicionando-se 3. Então, eu posso começar, por exemplo, aqui ó, com 6. E aí eu adiciono 3, obtenho 9. Eu até nem vou começar com múltiplo de 3, vou começar com 5. 5. Aí eu somo 3, ele vira 8. Aí eu somo 3, ele vira 11. Aí eu somo 3, ele vira 14. Com mais 3, 17. Com mais 3 é o 20. Com mais 3 é o 23. 26 e assim por diante. Olha só, isso aqui ó, vai perpetuando, aumentando de 3 em 3, porque ele está pedindo, né? Que todo número, qualquer elemento, com exceção do menor, o menor não, mas a partir do segundo, qualquer número é obtido de outro somando 3. O 8 se obtém de 5 mais 3, o 11 de 8 mais 3, o 14 de 11 mais 3 e assim por diante, com exceção do primeiro. Então, isso, inclusive, é uma progressão aritmética, né? É uma PA de razão 3 com o primeiro termo igual a 5. É uma progressão aritmética infinita. Descreva um subconjunto infinito de Z, agora estou fazendo a letra F. Um subconjunto infinito de Z menos, né? Então, aqui, olha só,
O que é o Z menos? Deixa eu descrever para ti aqui, para tu lembrar. Ó. O Z menos... O Z menos é formado pelos números não positivos. É os inteiros não positivos. Portanto, o zero ele entra também nesse conjunto. É do zero em direção aos negativos. Isso é o conjunto Z menos. São os números inteiros não positivos, o zero e os negativos. Então, descrevendo o subconjunto infinito desse Z menos, em que qualquer elemento, com exceção do maior de todos, pode ser obtido de outro elemento subtraindo-se 3. Então, eu posso colocar aqui um conjunto Q. O zero pode entrar, né? Então, eu posso começar no zero. Eu tenho zero. Depois, eu tenho, subtraindo 3, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15 e assim sucessivamente. Esse conjunto Q ele fica melhor, ou ele pode ser expresso também assim, né? Com menos 15, menos 12, menos 9, menos 6, menos 3 e o zero. E então qualquer elemento é obtido a partir do outro, com exceção do maior de todos. O maior de todos é o zero. Nota que quando ele fala o maior de todos, necessariamente não precisa ficar no final. Aqui está o zero aqui e aqui está o zero aqui. O maior de todos. E esse maior de todos não resulta de um número menos o outro, né? Subtraindo-se 3, portanto, um número menos 3. Não se obtém. Mas o menos 15 é menos 12 menos 3. O menos 12 é menos 9 com menos 3. O menos 3 é 0 com menos 3. Ok. E claro que eu poderia começar a fazer esse conjunto Q, ou esse conjunto, sei lá, um outro exemplo, conjunto R, eu poderia começar no menos, sei lá, menos 10. Aí o próximo seria menos 3, né? Vai subtraindo 3. Menos 3, menos 16, menos 19, menos 22 e assim sucessivamente, ó, nessa ordem aí decrescente, ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.